Agora vamos para a nossa mensagem. Nós estamos falando nesse mês sobre a importância de uma vida cristã que frutifica, sobre uma vida cristã que dá frutos. Gente, frutificação não tem a ver com a visão da igreja. Frutificação tem a ver com a vida cristã. Você pode estar nessa ou qualquer outra igreja que não fale sobre isso. Mas a frutificação tem a ver com a tua vida cristã, que tem a ver com a sua vida com Deus. Não é uma questão específica desta igreja. A nossa visão é também óbvio, está lá na nossa declaração de visão e missão da igreja. Mas, acima de tudo, é a visão bíblica para o cristão e, acima de tudo, é uma consequência da tua vida com Deus. Na Bíblia, esterilidade é uma maldição. Você pode olhar pela Escritura inteira. Vida estéril é uma vida de maldição na Bíblia. Quando se amaldiçoava alguém, se ordenava a esterilidade sobre a vida daquela pessoa. Então, é uma questão para refletirmos a respeito do tema. Amém? Amém. João, capítulo 15. Evangelho de João, um texto que certamente você conhece. João, capítulo 15, nós vamos ler os primeiros 8 versos. Eu estou aqui lendo a Nova Almeida atualizada, a NAA. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o que cuida da vinha. Tá, eu estou na NAA, ali é isso. Eu estou na NAA, mas tem uma diferença, viu? Estranho. É. Beleza, não pode manter, não tem problema, tá? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o que cuida da vinha. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim se tornarão meus discípulos. Eu quero ler também o 16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes conceda. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor para ouvir essa mensagem e que Teu Espírito maravilhoso, Teu Espírito Santo possa ter acesso ao nosso coração, quebrar barreiras, Deus, espirituais, quebrar fortalezas, quebrar toda a resistência que possa haver, Senhor. Na autoridade do nome de Jesus, que a Tua palavra, que é firme, que é poderosa, ela fale por si mesma, Senhor. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. O tema da minha mensagem hoje é: deixe a vida de Cristo fluir em você. Deixe a vida de Cristo fluir em você. Nós sabemos que no Evangelho de João existem 7 vezes a declaração de Jesus: eu sou. Ele diz várias vezes: eu sou. E essa é a 7ª vez em que Jesus está declarando: eu sou. E aqui ele está dizendo que ele é a videira verdadeira.
ou a videira da verdade. E ele fala sobre a necessidade dos ramos permanecerem nessa videira para que possam frutificar. Nós sabemos que no Antigo Testamento Israel é retratado através da figura de uma videira. Você pode ler o Salmo 80, por exemplo, dos versos 8 a 19, e você vai ver que Israel é retratado com a figura da videira. Só que Israel falhou. Israel falhou no seu chamado e não produziu fruto, por isso ela foi cortada. E o quarto evangelho, agora, Jesus falando, nos mostra que o propósito de Deus se cumpre em Jesus. Assim como Israel falhou, Jesus é a videira verdadeira que não falha, que veio e cumpriu o seu propósito e deu o fruto que deveria dar. Jesus não fracassou na sua missão. Agora, a pergunta que eu quero fazer é se nós estamos de fato conectados com essa videira, por que é que nós não damos fruto? É uma pergunta pessoal. Porque se nós estamos de fato conectados com a videira verdadeira, por que eu e você não produzimos frutos? E isso acontece muito na vida cristã. Gente que está no evangelho há muitos anos e permanece numa vida estéril diante de Deus, não produz nada. Não foi transformado pela seiva que sai da árvore e atinge o galho e produz fruto. Então a pergunta que fica é: por que tanto crente e tão poucos frutificando de verdade? E essa é uma reflexão que o texto de João nos leva a fazer. Deus aqui, gente, ele está sendo apresentado, Jesus, perdão, está apresentando o Pai como o agricultor que não está inativo. Deus é um Deus que trabalha. E ele está trabalhando continuamente sobre a sua videira. E o trabalho de Deus, Jesus está falando aqui que ele tem dois movimentos. Quais são? O primeiro dele é podando os ramos que não frutificam. Um dos trabalhos do Pai aqui é podar os ramos que não frutificam. Existem ramos que recebem da seiva, estão debaixo da mesma chuva, debaixo do mesmo sol, do mesmo cuidado do agricultor, mas não produz. E aí o trabalho do agricultor tem esses dois níveis. O primeiro deles é podando os ramos que não frutificam para a glória de Deus. E o segundo trabalho dele qual é? É limpando a videira. Para quê? Qual é o propósito da poda? Produzir mais frutos ainda. São esses dois trabalhos que Deus faz. E esse trabalho da poda, para que esse galho agora produza mais fruto ainda, ele passa agora a receber a seiva sem a competição dos galhos inúteis. A seiva vai sem competição para os galhos saudáveis. Gente, o que é a poda? Como é que a gente pode aplicar a poda de Deus na nossa vida? Para uns, poda é sofrimento. Né? Ah, Deus está podando. Poda não é sofrimento. Poda não é aprovação. A poda é o trabalho do agricultor. Gente, o pai que não cuida do filho, o pai que não disciplina o filho, o pai que não... Ele é um pai ausente. O agricultor que não está cuidando da sua vinha, ele é um agricultor ausente. Então a poda é um sinal do cuidado de Deus sobre a vida do crente, sobre a vida da igreja, muitas vezes removendo aquilo da nossa vida, aquele processo de santificação, removendo algumas coisas que nos impedem de frutificar. E Jesus está fazendo essa analogia aqui. É uma evidência, então, de cuidado. Queridos, Deus é um Deus que trabalha na minha vida e na sua vida o tempo todo. Se Deus não trabalhar na sua vida, tem alguma coisa errada. Se Deus não te podar de vez em quando, se Deus não te provar também de vez em quando, tem alguma coisa errada. Você é um filho bastardo.
E Deus não é um pai ausente, Deus não é um pai omisso. Deus é alguém que cuida dos seus filhos, cuida da sua videira, e ele é ativo no trabalho da sua videira. Né? Há um texto de Isaías 64:4 que diz que Deus é um Deus que trabalha em favor da... Gente, Deus, ele trabalha o tempo todo na minha vida e na sua vida. O tempo todo Deus está trabalhando. Ele está te livrando, ele está provendo, ele está cuidando, colocando pessoas na sua vida, tirando pessoas da sua vida, te colocando em algumas situações, te tirando de algumas situações. Deus está trabalhando o tempo todo na minha vida e na sua vida. Só se nós somos, de fato, muito desconectados de Deus para não perceber a ação de Deus na nossa vida. Só quando nós estamos, de fato, muito desconectados. Aí a gente não consegue perceber a boa mão do agricultor sobre nós. Além disso, o texto também nos mostra que há dois tipos de ramos. Há dois movimentos do trabalho de Deus, mas há dois tipos de ramo também, de ramos que esse texto nos mostra. Esses ramos são idênticos. Esses ramos estão na mesma parreira, eles recebem o mesmo sol, a mesma chuva, recebem do mesmo Espírito, só que um frutifica e o outro não. E Jesus nos ensina nesse texto que frutificação é uma questão de conexão com Deus. Não tem como você estar conectado com Deus de verdade e não produzir fruto. Isso não existe. Quer dizer, eu vou falar agora de um outro momento aqui. A palavra permanecer nesse texto aqui, gente, ela aparece 11 vezes. Ato da conexão. Se eu permanecesse, quem permanecer, 11 vezes a palavra permanecer. Então, permanecer é uma questão de conexão. E essa palavra permanecer não aparece por acaso no texto, tá? Ela é o eixo central desse texto aqui. Jesus está dizendo o seguinte: sem mim, vocês não podem fazer nada. É como se a árvore estivesse dizendo para o galho: sem mim você não pode fazer nada. Pense na árvore falando com o seu galho: você não pode produzir frutos sem mim. Oséias 14:8, Deus falando com Israel, diz: Israel, de mim procede o teu fruto. Então é a árvore falando com o galho, dizendo: sem mim você não pode fazer nada. Jesus não está tendo aqui um ataque de estrelismo, dizendo que eu sou o cara. Mas Jesus está falando dessa conexão necessária com Ele, para que a gente possa dar frutos. Jesus diz assim: ó, todo ramo que estando em mim não der frutos, ele vai cortar. Esse ramo vai secar e vai ser lançado no fogo. Agora, todo ramo que estando em mim, é impossível estar em Cristo e não produzir frutos? Jesus diz: estando em mim. Claro que é possível. Claro que é possível. Você está em Cristo e não produzir frutos. Pela botânica, a gente sabe que quando esse galho não produz fruto, ele está ligado, mas ele não produz frutos, significa que os vasos internos dele estão obstruídos ou estão atrofiados. Os vasos internos dos galhos, eles podem estar doentes. Os vasos internos dos galhos podem estar calcificados, podem estar doentes, obstruídos. E por isso, esse galho doente, que a seiva não passa por ele, para por ali, por isso então ele é cortado. Eu lembro quando eu era adolescente, eu devia ter uns 14, 15 anos, nós tínhamos uma parreira na nossa casa. E quando eu cheguei em casa um dia depois do trabalho, meu pai tinha podado aquela parreira. E eu pensei assim: meu Deus, o pai matou a parreira. Porque pelou, tirou tudo. Sabe o que é tudo? Tirou tudo. Ficou aquele troço, uns arame lá. Eu falei: caramba, né? O pai não quer mais essa parreira, né? Deixou ela limpa, limpa, limpa. Só que quando vieram as folhas novas e os frutos, aí a gente vê a importância
da poda e desse trabalho de cortar galho que não produz fruto. Existem galhos que são galhos doentes no corpo de Cristo também, gente. Existem galhos doentes no corpo de Cristo. Existem galhos que não frutificam. Existem galhos que estão obstruídos internamente, que não têm conexão, apesar de estar ligados. Não tem conexão. Isso é muito possível acontecer com a minha vida espiritual e com a sua vida espiritual. Eu falei aqui semana passada, eu pareço crente, eu me comporto como crente, mas a seiva não flui através de mim. A vida do Espírito não flui através de mim. O fruto do Espírito de Gálatas 5 não flui através de mim. A sensibilidade a Deus não flui através de mim. A sensibilidade à obra de Deus não está em mim. Compaixão não está em mim. A apatia, ela começa a me dominar como cristão. Então é possível eu ser um galho, e ser um galho seco, um galho doente, um galho que não dá fruto no corpo de Cristo. E aí Jesus diz que o ramo que não dá fruto é cortado, tá? E lançado ao fogo. Gente, Israel, eu já mencionei aqui, era o povo da aliança. Era o povo escolhido, era o povo da aliança, é o povo que estava em Deus nominalmente. Agora, se você lê Isaías 29:13, o que ele vai dizer? Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Vamos lembrar que Judas estava no grupo de Jesus. E foi chamado de filho da perdição. Estava próximo de Jesus, comia com Jesus, sentava na mesa com Jesus, fazia viagens missionárias com Jesus, via os milagres de Jesus. Mas a Bíblia fala também que estavam entre nós, mas não eram dos nossos. Querido, fruto é algo que nós precisamos orar. Senhor, quais são os frutos que eu tenho dado na minha vida cristã? Que tipo de ramo eu sou nessa videira? O meu caráter foi transformado por Cristo de verdade? O pecado foi embora da minha vida, eu rompi com o pecado. Eu rompi com aquele homem, com aquele velho homem. Quando eu olho para ele, eu digo assim, esse cara está morto, esse cara não existe mais. Às vezes eu olho para o meu passado e eu sinto um pouco de vergonha. E eu preciso falar comigo mesmo e dizer, esse cara está morto. Eu falo para mim mesmo, esse cara está morto, esse cara não existe mais. Queridos, se a seiva está passando por nós, há transformação de vida, há transformação de caráter. Há conexão com Deus, há fruto nessa árvore. Há necessidade. O fruto é uma evidência da minha conexão, da minha relação com Jesus Cristo. Não tem como eu estar conectado com Jesus e também não estar incomodado com aquilo que o agrada, com aquilo que o move. Esse cristianismo nominal que nós estamos vivendo aí, eu sou cristão, eu sou evangélico, gente, isso tem que ficar para trás. Cristianismo é caráter e a transformação de vida. Nós temos que refletir Jesus no trabalho. Será que eu tenho vergonha de falar de Jesus na escola? Será que eu tenho vergonha de falar de Jesus numa faculdade, num trabalho, de me posicionar enquanto cristão? Será que a seiva está de fato fluindo através de mim? Então Judas estava lá, parecia junto, mas infelizmente... Conexão, gente. Fruto não é resultado de ativismo religioso. Eu posso trabalhar na igreja e estar desconectado do Espírito. Eu posso ser um excelente trabalhador. Mas não é isso que caracteriza um crente verdadeiro. Tem tanta gente fazendo a obra de Deus em pecado, separado de Deus, pregando bem, mas desconectado.
A Bíblia usa um termo no grego que é ergonekros, que é um termo que designa obra morta. Você pode ter obras, mas ergonekros é uma obra que não glorifica a Deus. Deus não te chamou, gente, para... O trabalho cristão, ele é o resultado de uma vida com Cristo. Ele é o resultado de uma vida com Cristo. Mas ele não é a essência. A Bíblia fala que as nossas obras vão passar pelo fogo. Todas as nossas obras vão passar pelo fogo. Jesus fala em Mateus que ele diz o seguinte, que até da palavra inútil que disser do homem, dela dará contas no dia do juízo. As nossas obras vão passar pelo fogo. Então a gente pode ter obras, mas não ter essência, não estar ligados à videira verdadeira. Jesus diz no verso 15, né, eu não chamo vocês de servos. Eu quero chamar vocês de amigos. É muito melhor. Não é verdade? Não foi assim que Abraão ficou conhecido na história? A Bíblia diz que ele era um amigo de Deus. Né? Ele era um amigo de Deus. E nisto é glorificado o meu Pai, diz Jesus no texto. Nisto é glorificado o meu Pai, quando vocês derem frutos, e o texto diz, e assim vocês se tornarão meus discípulos. Assim vocês se tornarão meus discípulos. O verdadeiro discípulo, gente, é aquele que gera fruto para o reino de Deus. O verdadeiro discípulo não é o cara que vai no culto todo domingo. Embora eu incentivo vocês, estejam no culto todo domingo. Tá bom? Não é por causa disso que eu vou deixar de ir no culto. Tá bom? O verdadeiro discípulo, ele carrega marcas de Cristo. Ele reproduz Cristo por onde ele anda. E não pense que você precisa ficar se esforçando para ficar dando fruto, porque o fruto é uma relação natural entre o galho e a videira. O que você precisa buscar é a conexão. É buscar a conexão, o resto virá. Invista na tua conexão com Deus. Invista nessa conexão, o restante é por conta dele. Jesus fala, o Pai é glorificado quando nós damos fruto. A frutificação não é sobre mim e sobre você, é sobre Deus, né? Quando o galho dá frutos, quem que recebe os elogios? É o galho? Ou é a árvore? Ou é o dono da vinha? É a glória dele, gente. Para isso que nós existimos. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e designei para dar fruto. Eu designei, eu vos estabeleci para dar fruto. Gente, olha só. Nós vivemos num mundo doente. Nós vivemos num mundo caído. O homem caiu em Adão. A humanidade está caída. Nós habitamos temporariamente num lugar de trevas. Num lugar de injustiça. Não fique esperando esse mundo ser melhor. Porque esse mundo jaz no maligno. Nós vivemos em ambiente de trevas, nós vivemos em ambiente doente, nós vivemos num mundo apartado de Deus. Se eu e você não formos luz e sal nessa terra, quem vai ser? Quem vai fazer essa tarefa? A Bíblia fala que os anjos anelam isso, mas Deus designou isso a nós. Se eu e você não salgarmos, se não nos posicionarmos como os discípulos de Jesus, quem vai fazer isso? Quem vai fazer? Vocês foram estabelecidos, diz a palavra, para dar fruto. E fruto que permaneça. E aí, a parte mais dolorida do texto. Se alguém não permanecer em mim,
Se eu não tiver conectado, se eu não tiver conexão com Cristo, vai ser lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo que arde. Tá? O ramo estéril, gente, ele não tem evidência de transformação de vida. Ele tem folha, mas não tem fruto. Semana passada eu falei sobre isso. E uma outra coisa interessante é que a madeira da videira não serve para nada. Não serve para fazer móveis, não serve para estaca, não serve para uma viga, não serve para nada. Essa madeira que foi cortada, tá? Então, ela serve para isso. A madeira da videira, ela só tem utilidade quando ela estiver viva e quando ela estiver dando fruto. Se ela morrer, ela serve apenas para isso, para combustível para o fogo, tá? Gente, um cristão que não produz fruto, que não está conectado, ele perdeu a razão de existir. Por que eu existo como cristão? Eu sirvo como cristão, para quê? Se eu não estiver dando fruto, a minha razão, enquanto cristão, já era. Ele não serve para o mundo e não serve para o reino, né? Crente que não dá fruto não serve para o mundo, que também não é do mundo, mas também não está com o reino, está um pé lá e outro cá. E é interessante essa questão de posicionamento. Jesus usa a metáfora aqui, gente, de verdade, para falar, para apontar sobre juízo. O que Jesus está falando é de juízo aqui, tá? E não vamos passar a mão, não, é a Bíblia que está dizendo. Jesus está falando de juízo, virá juízo, virá o dia da prestação de contas, tá? Israel experimentou isso. Israel experimentou isso quando não cumpriu o seu propósito, não cumpriu o propósito pelo qual foi chamado. Eles rejeitaram e mataram o Messias. Eles rejeitaram o Messias. Ele não cumpriu o propósito de glorificar Deus. Então a esterilidade deliberada ou o ativismo religioso, ele atrai juízo, gente. Ele não atrai a aprovação de Deus sobre nós. Tá? Eu quero encerrar já essa mensagem dizendo algumas coisas, tá? Você tem percebido de alguma forma a tesoura do agricultor na sua vida? Se você tem, levante as mãos para os céus e dê graças a Deus e diga: venha, bendita tesoura. Bendita tesoura celestial, venha sobre a minha vida. E eu falei para vocês, essa semana eu passei em algumas árvores, eu sempre que eu vejo uma árvore com fruto, eu olho e eu oro: Senhor, faz isso comigo. Quando eu vejo uma árvore com fruto na rua, que eu estou andando, para cá tem algumas, eu sempre oro: Senhor, faz isso comigo. Senhor, faz isso comigo. Faz isso comigo. Faz isso na minha vida, Senhor. Sabe? Quero ser, de fato, uma árvore com os galhos pesados de tanto fruto que vai produzir para o Senhor. Na biologia, gente, o vaso que não conduz à seiva, ele seca, né, o galho e calcifica por dentro. Ele perde a capacidade de transportar essa seiva. Então, quando nós também somos negligentes com a nossa vida espiritual, os nossos canais internos também, eles vão se desconectando. Todos nós temos o mesmo Espírito, temos a mesma palavra, temos a mesma unção, como o apóstolo João nos ensina: vocês têm unção que vem do alto. Nós recebemos a mesma chuva espiritual, estamos debaixo do mesmo Espírito, estamos debaixo do mesmo sol da justiça, estamos plantados na mesma terra. Por que não damos fruto? Por que não frutificamos? Crente pode ficar atrofiado espiritualmente também, né? E isso quando ele não produz o fruto ruim, que daí é outro assunto. Porque um é o crente que não produz fruto. O outro é o crente que produz fruto ruim. E tem muito caso assim, gente, tá? Uma pergunta que eu faço é: como é que está a tua vida em secreto com Deus? Como que você está no teu lugar secreto com o Senhor? Qual foi a última vez que você pegou a tua Bíblia, que você leu, não para cumprir a tarefa da semana, não para cumprir uma tarefa que o pastor mandou, tarefa da igreja, mas quando que você pegou a tua Bíblia
parou para ler um salmo, meditar, deixar aquilo entrar, sabe? Orar aquele texto e ter o teu tempo com Deus em cima desse texto. Quando foi a última vez, gente, que você chorou em cima dessa palavra de Deus, dizendo, Senhor, eu preciso de Ti, Jesus. Como é que está o teu lugar secreto, gente? Aqui é o segredo de todas as coisas. Não é ativismo religioso. O segredo é isso aqui, é conexão lá no íntimo com Deus. Gente, Davi, quando foi chamado, ele foi chamado rei de Israel, não é porque ele tinha muitas habilidades, mas porque Deus olhou para um homem que estava lá no meio do campo, um menino que não tinha credibilidade de ninguém, mas estava lá no meio do campo com a harpa dele, adorando a Deus, cantando salmos, compondo salmos, adorando a Deus, lá no secreto. Ninguém estava vendo, gente. Mas Deus olhou para aquele cara, eu estou te vendo. Eu estou te vendo. Eu sei quem é você. Então, o fruto surge da vida de Jesus em nós. Tá? Da vida de Jesus em nós. Às vezes a gente faz uma oração, né? Na refeição só, e olhe lá. E olhe lá. Toda obra que não flui de um relacionamento com Jesus Cristo é ergon necros, obra morta. Tem um texto muito pesado de Isaías que o profeta condena o povo dizendo que a tua justiça, Israel, é como trapo de imundície para mim. As tuas obras são como trapo de imundície. Trapo de imundície, gente, era o pano da menstruação. Era aquele sangue impuro no contexto da religião de Israel. Então, não são as obras que caracterizam o cristão nesse sentido em primeiro lugar, mas são as obras que vêm de uma conexão com Deus, com o seu espírito. O pecado, ele pode obstruir esse galho. Pecado secreto, pecado não confessado. Gente, eu quero bater nessa tecla de novo. Se o pecado não te incomoda, tem alguma coisa errada. Se a forma como a gente trata um ou outro dentro de casa, pecaminosa, muitas vezes não te incomoda, tem alguma coisa errada. Se você comete pequenos atos de desonestidade, isso não te incomoda, tem alguma coisa errada. Se você tem aquelas pequenas mentiras, aqueles pequenos vícios do dia a dia, e você não se sente incomodado com isso, tem alguma coisa errada. Você está desconectado, gente. O pecado é isso que é esse fator que atrapalha a seiva de chegar lá e produzir o fruto. Há uma responsabilidade nossa. Eu fiz essa pergunta algumas vezes, né? Se você tivesse uma aranha marrom dentro da tua blusa, aí, o que você faria agora? Se você descobriu que tem uma baita de uma aranha marrom dentro da tua blusa, o que você faria? Você ficaria quietinho aí parado? Pecado é pior que isso, gente. Pecado é pior que isso. Você não pode ficar quieto, nem incomodado, nem conformado com o pecado. Então não permita que a tua vida com Deus seja obstruída. Não permita que, sabe? O diagnóstico de Jesus, eu estou chegando ao fim, para o ramo estéril, não é uma crítica ao tamanho ou à folhagem dessa árvore, mas o diagnóstico de Jesus é um raio-x dos vasos internos dessa planta. É um raio-x dos vasos internos. E aí eu quero fazer uma pergunta: tem alguma coisa hoje bloqueando o fluxo de Deus na tua vida? Tem alguma coisa hoje que está bloqueando essa seiva de produzir fruto, esse fluxo sobre a tua vida? Vamos ficar de pé? Eu quero orar por você, tá? Eu quero que, se você se sentir à vontade, você venha aqui na frente. Quem sabe é a hora de renovar votos com Deus. Quem sabe é a hora de dizer: Senhor, eu quero renovar meus votos contigo hoje. Eu quero desobstruir. Eu quero que a seiva, Senhor, ela flua através de mim. Eu quero que o Espírito seja vivo em mim, seja ativo em mim e através de mim. Vem aqui à frente se você não olhe para o lado, não fique com vergonha de ninguém, mas se você quer de fato, se isso te incomodou, vem cá, vamos orar juntos.
Aqui não tem ninguém para condenar ninguém, não tem ninguém para apontar dedo para ninguém. Esse não é o objetivo. Mas é liberar o fluxo do Espírito através de cada um de nós. Tem mais alguém? Não fique com vergonha, por favor. Dê esse voto, dê esse passo. Permita que Deus possa agir em você e através de você. Para que você possa produzir mais fruto ainda para a glória de Deus. Pai querido, em nome de Jesus, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, Senhor, esterilidade não é bênção. Senhor, nós não queremos ser galhos estéreis no reino de Deus. Senhor, permita, Paizinho, que tudo aquilo que está obstruído caia por terra no nosso relacionamento contigo, Senhor. Senhor, faça com que os nossos canais estejam livres para o agir do Espírito Santo em nós e através de nós, Senhor. Deus, nós queremos ser como essas árvores que a gente vê na rua às vezes, cheias de frutos, Senhor. E queremos que isso seja uma mensagem do Senhor para nós, seja, Deus, pedagógico para cada um de nós, que sirva de reflexão, Senhor. Quando nós podemos olhar e dizer, Senhor, eu quero ser uma árvore que produz frutos. Deus, o Senhor nos estabeleceu para produzir fruto e muito fruto. E eu quero orar por um despertamento espiritual, assim, na vida de cada um que veio aqui, Senhor. Deus, um romper, Senhor, em tudo aquilo que impede a seiva de fluir, Senhor. Deus, venha com um romper, venha com um despertamento, Senhor. Pai, na autoridade do nome de Jesus, que seja quebrado, Senhor, tudo aquilo que impede o fluir do Teu Espírito em nós e através de nós. Vem sobre essa comunidade também, Senhor. E nós oramos por um despertamento espiritual no nosso meio. Nós oramos por um avivamento do Espírito Santo neste lugar, Senhor. Nós oramos para que Teu Espírito tenha livre acesso no nosso meio, em cada família, Senhor, em cada irmão e irmã dessa igreja, Senhor. Que nós sejamos uma árvore, Senhor, que produz fruto para a glória do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nos guarda, Senhor, de tudo aquilo que rouba o nosso tempo no dia a dia e nos impede de ter tempo com o Senhor, Pai. Nos impede, Senhor, de tudo aquilo que vem para bloquear, de todo mundo, Senhor, que impede que a seiva do Espírito flua em nós e através de nós, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e te pedimos, vivifica-nos, Senhor. Amém. Deus, sopra o teu sopro sobre essa comunidade. Sopra o ruar do Espírito Santo, Senhor, sobre este lugar, sobre essa comunidade e sobre cada família, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.